Começando então pela Bradespar, e se você ainda não conhece a empresa, ela é uma holding de investimentos, ou seja, ela não produz bens ou oferece serviços diretamente. Ela possui participação em outras empresas e a principal e única posição da empresa atualmente é a participação na Vale. Então, se você já é acionista ou pretende investir na Bradespar, tem que ficar focado nos resultados da Vale, porque eles refletem diretamente no balanço da empresa. Já nesse quadro, podemos ver a composição acionária da Bradespar e o controlador é formado por entidades ligadas ao Grupo Bradesco. E esse grupo controlador possui 77,86% das ações ordinárias e 1,12% das preferenciais. Então, o percentual total de papéis na mão do grupo controlador é de 28,6%, enquanto quase 72% estão na mão de outros, ou seja, investidores como eu e você. Já aqui podemos ver o boletim quinzenal que a Bradespar divulga para o mercado, mostrando o desconto holding. Então a empresa possui 3,83% de toda a Vale e, considerando a cotação do fechamento de 31/3 de 2026 de 82,48, a Bradespar possui 13,4 bilhões de valor de mercado, considerando essa participação na Vale. E com um caixa líquido de 254,7 milhões, temos um valor líquido dos ativos de 13,7 bilhões. Agora perceba que o valor de mercado da Bradespar, ou seja, o que ela vale na bolsa, é de 8,6 bilhões, considerando as ações ordinárias e preferenciais. Então, fazendo essa relação do valor de mercado da Bradespar em comparação com os ativos líquidos, ou seja, a participação da Vale e também o caixa da empresa, temos um desconto hold de 37,2%. Além disso, um ponto que provavelmente tem pesado nesse desconto e tem feito ele ficar elevado é porque a Bradespar está envolvida em um processo judicial antigo. E caso a Bradespar perca esse processo, ela terá que pagar um valor de 1,4 bilhão. Mas alguns portais e sites de notícias dizem que esse valor hoje chega na casa de 3 bilhões, com as suas correções. Então, se você investe na empresa ou pretende investir, tem que ter ciência desse ponto aqui. Já essa tabela eu retirei do site Investidor 10 com a comparação da Vale e a Bradespar, olhando para alguns indicadores. Então, na relação PL, preço sobre lucro, a Bradespar estaria mais atrativa, mas eu não gosto de olhar esse indicador para a Vale porque, devido à variação cambial e outros fatores não recorrentes, afeta muito o lucro da empresa. Então eu prefiro olhar para o EV sobre EBITDA, que relaciona o valor de firma com o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, uma proxy da geração de caixa da empresa. Já olhando para o preço sobre valor patrimonial, a Bradespar estaria mais atrativa. Agora percebam a diferença significativa do dividend yield. E essa grande diferença é muito por causa do desconto holding que vimos anteriormente, que está muito elevado. Então parece que o mercado está colocando muito peso nesse processo que a Bradespar tem com a Litel. Mesmo que a Bradespar perca esse processo, ela pode vender uma parte da sua posição na Vale e pagar esse valor. Então esse desconto, na minha opinião, está muito elevado. E outro ponto, esse dividend yield aqui considera os dividendos que já foram pagos nos últimos 12 meses em relação à cotação atual das empresas. E mais adiante nós iremos ver os dividendos projetados da Bradespar para esse ano. Já esse gráfico eu gosto sempre de trazer para os vídeos porque ele mostra o retorno total de uma ação, ou seja, a apreciação na cotação e também considera o reinvestimento de proventos. Então, olhando para a Bradespar, a ação preferencial BRAP4, ela entregou um retorno total de 1.143%, enquanto a Vale 853,7% e o IBOV nesse período 380,13%.
Então percebam a diferença substancial em relação ao Ibovespa. E também Bradespar entregou um retorno superior à Vale, mas como vimos, tem certos riscos envolvidos. Agora, já falando de estimativas, eu estou considerando nas minhas projeções que a Bradespar possa entregar um lucro em 2026 de 1 bilhão 450 milhões. Mas como eu disse anteriormente, a Bradespar tem participação na Vale, o seu lucro, o seu resultado é oriundo da participação que ela tem na empresa. Então, se a Vale entregar um bom resultado, a Bradespar também vai entregar e o contrário também é verdadeiro. Além disso, a Bradespar repassa para os acionistas a totalidade dos proventos que ela recebe da Vale. Dito isso, se pegarmos esse lucro projetado e dividir pelo número de ações em circulação, chegaremos no LPA, lucro líquido por ação, de 3,69. E considerando um payout líquido, ou seja, já descontando o IR do JCP, temos um DPA, dividendo por ação projetado, de 2,17. E em relação à cotação atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de BRAP4, ação preferencial, temos um dividend yield projetado de 9,2%, o que é um dividend yield elevado e fica dentre os maiores com toda essa alta que nós estamos vendo na nossa bolsa. Particularmente, eu tenho ações da Bradespar na minha carteira e ela permanece no meu radar para esse ano. Já seguindo para a próxima empresa, BB Seguridade, outra que tem histórico de lucros crescentes, consistentes e de pagar bons dividendos para os acionistas. Inclusive, ela entregou um lucro recorde em 2025 de 9,1 bilhões, 11,4% superior a 2024. Além disso, distribuiu 8,7 bilhões de dividendos para os acionistas, o que deu 4,49 por ação e representou um payout de 96% em relação ao lucro líquido, o que ficou superior à média da empresa, porque ela distribui entre 88% e 89% na sua média. Então aqui nós podemos ver o sumário do desempenho da BBSE e tivemos lucro recorde em 2025, 11,4% superior a 2024. Além disso, o que gera mais resultado para a empresa é o braço de seguros e de previdência, além da BB Corretora. Gera receita de corretagem com a distribuição de produtos da BBSE. Outro ponto, observem aqui a taxa de crescimento média anual do lucro de 2014 até 2025 e o lucro cresceu em sua média em quase 10% ao ano. Outro ponto, a BBSE tem gerado valor para os acionistas ao longo do tempo, porque observem o valor econômico adicionado e o custo de capital da empresa, que tem ficado apenas em 15% do seu lucro. Além disso, a BBSE distribuiu 61,6 bilhões de dividendos desde o IPO, o que representou 1,8 vezes o seu valor de mercado, e entregou um retorno de 454%, enquanto o IBOV 194%. E mais um ponto, aqui podemos ver o guidance que a BBSE divulga todos os anos e o que de fato foi realizado durante o período. Então, em questão de reservas de planos de previdência, a BBSE entregou um resultado em linha com o guidance. Em questão de prêmios emitidos da Brasilseg, ficou bem abaixo do projetado pela empresa. Além disso, a previsão para esse ano é que o agro continue fraco e com dificuldades, então esse ponto pode bater no resultado da empresa. Além disso, o resultado operacional não decorrente de juros ficou em linha com o projetado pela BBSE. Agora, se olharmos para as projeções de 2026, uma queda de menos 7% a menos 3%. Então, isso aqui deve bater no resultado da empresa e o mercado já projeta uma queda no lucro frente a 2025. Com isso, aqui estão as minhas estimativas de lucro para a BBSE em 2026 e eu projeto que a empresa possa lucrar 8,5 bilhões, o que representa uma queda de cerca de 6,6% frente a 2025.
Considerando um payout de 88,5%, o que tem sido a média da empresa, temos um DPA, dividendo por ação, de 3,88. E considerando a cotação no momento que eu estou gravando o vídeo, temos um dividend yield de 11%, o que é um yield bem elevado, mesmo considerando essa queda no lucro. Agora, para calcularmos o preço justo, eu trouxe aqui o modelo de Gordon e aqui está a fórmula. Preço é igual a dividendo futuro dividido pela taxa requerida menos o crescimento dos dividendos. Em relação à taxa requerida para o nosso cálculo, ou seja, a taxa mínima exigida que nós esperamos receber do investimento, eu peguei aqui essa tabela com as taxas do Tesouro IPCA e o que está oferecendo a maior taxa é o Tesouro IPCA mais 2032. Eu poderia usar essa taxa do Tesouro IPCA mais com juros semestrais 2037, é um período de 10 anos, mas eu vou escolher essa que tem a maior taxa porque eu quero ser bastante exigente. Além disso, vou acrescentar um prêmio de 3%, então a minha taxa requerida será de 10,67%, de forma real, ou seja, acima da inflação. Considerando, então, essas premissas, além do dividendo projetado para o exercício de 2026, como vimos, retorno requerido real de 10,67%, o que representa de forma nominal 16,76%. E considerando uma inflação de 5,5% ao ano, temos um retorno real acima da inflação de crescimento de dividendos de 2,4%. E nós vimos que a BBSE cresce o seu lucro em 10% ao ano. Colocando isso no modelo de Gordon, como vimos a fórmula, preço é igual a dividendo futuro dividido pela taxa requerida menos o crescimento dos dividendos. Então, fazendo essa conta, temos um preço justo de 46,91. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a cotação da BBSE está em 35,05. Então, temos uma margem de segurança de 33,84%. Lembrando que a cotação oscila diariamente, mas tem muita gordura até chegar no preço justo. Já a última empresa, Mali Metal Leve, a Leve 3, inclusive já tem vídeo da Mali completo no meu canal. Se você não assistiu, depois assista, tem muita informação bacana se você pretende investir ou já investe na empresa. Então a Mali alcançou em 2025 receita operacional líquida de 5,4 bilhões, margem bruta, e aqui relaciona o lucro bruto em relação à receita operacional, de 27,2%. Margem EBIT de 16,9% e margem EBITDA de 19,3%. Então, 19,3% é uma margem elevada, ainda mais no setor que a Mali está inserido. Além disso, tivemos 110,4 milhões de JCPs aprovados em 2025 e a Mali tem dividendos adicionais propostos com Datacom para o final de abril e pagamento em maio. E nós vamos ver mais adiante qual foi o payout líquido da empresa em 2025. Já nesse slide podemos ver os produtos que a Mali vende, que é composto por componentes de motores a combustão e também para controle da temperatura do veículo. Então temos pistões e kits, bronzinas, anéis, válvulas, dentre outros, além de filtros, refrigerador e outros produtos termais. Outro ponto, aqui podemos ver os segmentos de atuação da Mali Metal Leve e é bem equilibrado, dividido em equipamentos originais domésticos, cujos clientes principais são as montadoras de veículos, e a Mali considera mercado interno Brasil e Argentina, mercado externo América do Norte e a Europa. Tem também o segmento de aftermarket, de peças para reposição, e a Mali cresceu a sua receita em 18,6% frente a 2024. Já aqui podemos ver o lucro da Mali Metal Leve em 2025 e foi de 608,7 milhões, um crescimento de 12,5% na ótica anual. Se olharmos no trimestre, foi de 135,9 milhões, crescimento
de 22,6%. Mas aqui houve eventos não recorrentes em relação a questões tributárias. Se olharmos o lucro líquido ajustado, foi de 600 milhões em 2025, crescimento de 10,9% na ótica anual, crescimento apenas de 0,5% na ótica trimestral. Se olharmos para o EBITDA ajustado, foi cerca de 1 bi, crescimento de 4% se olharmos para o ano cheio. Em relação às aquisições, elas têm gerado valor para a MAHLE Metal Leve porque observem o projetado pela empresa e o que de fato elas têm entregue. Receita acima do valuation projetado pela MAHLE, EBIT, lucro antes de juros e impostos, acima do valuation e também o ROIC, retorno sobre o capital investido, acima do projetado. E outro ponto, esse é um fato bem recente que a MAHLE divulgou no mercado, que ela passa a oferecer soluções de carregamento para veículos eletrificados no Brasil. E essa tecnologia já conta com cerca de 3.000 pontos de carregamento instalados na Europa e passa a integrar o portfólio da companhia no mercado brasileiro. Um ponto bem positivo que eu comentei no vídeo completo que eu fiz sobre a MAHLE é que a inserção da MAHLE Metal Leve, a Leve 3, no grupo alemão MAHLE, permite a troca de conhecimento, acesso constante às tecnologias de última geração. Então isso permite com que a empresa não tenha que despender muito capital na parte de pesquisa e desenvolvimento. E outro ponto, tem pessoas que acham que a MAHLE Metal Leve ficará ultrapassada, será engolida por empresas chinesas, e você está vendo aí, a companhia não está parada, está investindo. Inclusive, os executivos da Leve 3 já destacaram em teleconferências que eles não acreditam que os veículos com motores a combustão serão substituídos pelos carros elétricos aqui no Brasil. Eles acreditam no modelo mais híbrido e, mesmo assim, a MAHLE não está parada e está investindo nesse segmento de carros elétricos. Agora, já falando de proventos, a MAHLE tem um total de dividendos remanescentes a serem distribuídos para os acionistas de 241,6 milhões, entre dividendos adicionais propostos e dividendos mínimos obrigatórios remanescentes. E se somarmos esses dois, temos um total de R$ 2,036 por ação. E a Datacom provavelmente será no final de abril, onde ocorre a Assembleia Ordinária da empresa, e o pagamento em maio. Outro ponto, se pegarmos todos os proventos da MAHLE, os que já foram pagos e os que serão distribuídos, descontar o IR do JCP e dividir pelo lucro do período de 2025, temos um payout líquido de 60,77% oriundo do exercício de 2025. E se olharmos para 2024, o payout líquido foi de 63,27%. Mas para quem já conhece a MAHLE, já acompanha a empresa, sabe que ela costuma distribuir um payout mais elevado e maior do que esses que foram praticados. Mas sendo conservador nas projeções, estou considerando 65% de payout líquido em 2026 e um lucro de 630 milhões, o que representa cerca de 5% a mais do lucro recorrente de 2025. E se dividir esse lucro projetado pelo número de ações em circulação, chegaremos num LPA, lucro líquido por ação, de 4,65, multiplicando pelo payout, um DPA, dividendo por ação, de 3,02 e considerando a cotação no momento que eu estou gravando o vídeo, temos 8,6% de dividend yield projetado para 2026. E calculando o preço justo da Leve 3, considerando o dividendo projetado e as mesmas premissas que eu usei para a BB Seguridade, ou seja, retorno exigido real de 10,67%, crescimento real dos dividendos de 2,4%. Fazendo então essa conta, temos um preço justo de 36,51 e uma margem de segurança ainda positiva de 3,43%. Só lembrando que essa cotação oscila diariamente, então a margem de segurança também é alterada. Outro ponto, como você percebeu, eu não calculei o preço justo da Bradespar, porque o modelo de Gordon é utilizado para empresas com lucros mais previsíveis e recorrentes.
E para finalizar, aqui estão pequenas partes da planilha A1, a planilha de projeções, preço-teto e gestão de investimento. E se você, assim como eu, segue a estratégia do Value Investing e de dividendos, teste por um mês, menos de R$1 por dia e pode cancelar quando quiser. Vou deixar o link da planilha na descrição e também os meus contatos. Então, investidor, já deixa aí no comentário alguma dessas empresas já faz parte da sua carteira? Elas permanecem no seu radar? Então, por hoje é isso. Deixe o gostei, se inscreva no canal e tamo junto.